Oi, pessoal! Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre uma obra curta, porém extremamente densa, e eu vou começar essa série de vídeos sobre os livros que eu tô lendo por ela, porque foi uma das minhas favoritas, que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu já tinha lido antes, mas foi no ensino médio, tinha visto assim pequenos trechos do filme também, a minha professora passou em sala, mas vamos concordar que uma leitura no ensino médio e uma leitura hoje são diferentes. Então, a gente vai falar sobre as características literárias, os temas evocados por Clarice dentro dessa obra, que foi publicada em 1977. É uma obra que traz questões muito urgentes, porque após isso a Clarice foi internada devido ao câncer. Nós temos temáticas muito importantes que mistura filosofia, literatura, temas relacionados à nossa sociedade. Então é uma obra que tem em torno de 70 e poucas páginas, mas ela é muito rica. E vamos falar sobre as personagens e espero que vocês gostem desse vídeo, porque eu gostei muito desse livro e quero instigar vocês a ler. Mas assim, vou enfatizar que contém spoiler, então se vocês assistirem a esse vídeo, vocês vão se deparar com muitos spoilers. A gente sabe que quem escreve a história é a Clarice, porém nós temos um narrador dentro do livro chamado Rodrigo S.M. Esse narrador é como se fosse um alter ego da Clarice. Ele realmente vai incorporar suas vivências, vai falar, por exemplo, quando era menino em Recife, e a gente sabe que a Clarice teve a sua infância em Recife, então existe esse traço de identificação entre o narrador e a autora. Mas por que utilizar um homem para narrar a história? Qual seria o sentido disso? E ele vai ser bem claro. Ele vai falar que ele precisa apresentar essa personagem para o leitor de uma maneira muito crua, de forma que uma mulher, por exemplo, narrando essa história, derramaria lágrimas e piegas, ou seja, seria muito sentimental. Então, ela se passa por esse homem, fazendo também uma crítica, né, como se a mulher não pudesse falar sem se emocionar. E é tão verdade isso que até quase metade do livro ele nem cita o nome da personagem, ele só vai falando suas características e características essas ruins. Uma pessoa que é ignorante, que ele compara, eu vou falar mais na frente, né, mas já dando um pequeno spoiler, ele vai a comparar um café frio, ou seja, algo que não tem novidade, que não tem gosto. Enfim, então, para se utilizar dessas características para descrever a personagem, Clarice narra a história como se fosse um homem. Tanto que ele fala aqui, na página 12 da versão que eu estou lendo, que um escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. E nós vamos ter uma personagem principal. A personagem principal dessa história se chama Macabeia, que nós vamos falar aqui agora. A Macabeia, que mais na frente a gente vai falar sobre esse nome dela, é uma mulher nordestina de 19 anos, pobre, desleixada, invisível aos olhos da sociedade, e vão existir, né, esses paralelos com a nossa realidade. O autor a descreve como uma pessoa incompetente para a vida, e ele também fala na página 11 que ela não tem corpo para vender, ninguém a quer, porque ali, né, na sociedade era muito comum as mulheres venderem os seus corpos, e ainda é até hoje. Mas ele fala que nem corpo ela tem para vender, porque ninguém a quer. Ela é virgem, inócua e não faz falta a ninguém. Então ele fala que Macabeia não faria a menor falta, né? Que personagem é essa que também não reconhece a própria infelicidade, não sabe que é infeliz? Existem muitas críticas veladas a não poder se permitir ser triste, porque ser triste, segundo o livro, é uma coisa para pessoas ricas. E faltava em Macabeia, na verdade, voltar-se a si mesma, olhar para dentro. O autor também fala no livro, isso aqui foram algumas frases que eu gostei bastante, que eu destaquei, que a verdade é sempre um contato interior inexplicável. E como é que vai existir essa verdade para Macabeia, reconhecer a própria infelicidade, se ela é uma pessoa que está sempre agindo de
não vou nem dizer agindo porque vai se tornar contraditório, mas é uma pessoa sempre passiva, que curva sua cabeça para as ofensas, para as falas do seu patrão, do seu namorado, da sua amiga, que aceita coisas que ela sabe que ela não gosta, às vezes está sofrendo, mas não se permite sofrer. Então, ela tem essa postura passiva diante da vida, diante da própria felicidade, ela aceita o que vem, mesmo que não seja algo que ela deseja. Uma coisa que eu observei no livro e que me chamou a atenção, isso já é uma reflexão minha, é que o narrador fala que Macabeia, desde o início até o fim desse livro, vai possuir uma dor de dente leve e constante. E a partir disso eu pensei, será que as vivências de Macabeia não são da mesma forma? Talvez essa postura dela diante das situações de não se indignar, de não revoltar, de não argumentar, seja porque ela acha que é uma dor suportável e que ela não aprendeu a lutar, porque a obra fala que os seus pais faleceram e ela foi criada pela tia. E quando ela se mudou para o Rio de Janeiro, a tia já havia falecida, então não existe uma referência de uma educação para Macabeia. A própria criação pela tia não foi algo muito carinhoso. Então, ela aprendeu a se conformar com a dor, mesmo que incômoda, se for leve, mesmo que constante, ela está ali suportando. E essa trajetória de Macabeia de Alagoas até Recife reflete a própria vida de Clarice, que ainda carregava consigo esse sotaque nordestino, mesmo que isso passasse despercebido por algumas pessoas. E como eu falei anteriormente, o próprio namorado olímpico vai comparar Macabeia a um café frio. Então é uma pessoa que não assume uma postura viva diante da sua vida. Vamos falar um pouquinho sobre o Olímpico? Ele foi o primeiro e o único namorado de Macabea. Ele vinha também do Nordeste, da Paraíba, e ele tinha muitos sonhos, ambições de poder, de ascensão. Só que, embora eles tivessem esse fato em comum, ele tratava Macabea muito mal, tinha falas muito duras para ela, muito grosseiras. Tanto que me comove quando o narrador fala que a vontade dele era de dar uma sopra para Macabea, dar um banho, colocá-la para deitar, porque a gente vê que é uma pessoa que precisa ser cuidada, que não foi cuidada da maneira correta e não encontrou pessoas na sua vida que a dessem um sentido, sabe? E Clarice novamente enfatiza a realidade, né? Que a gente vai se deparar com esse tipo de gente, que o mundo, na verdade, é isso, é real e cruel. E ele vai tratar ela dessa maneira. Tanto que ele ainda vai se envolver com a amiga de Macabea, Glória, do trabalho, que ele sempre teve uma admiração muito grande por açougues, e o pai de Glória ainda era açougueiro, então para ele ela era, assim, um ideal de namorada. Ele acaba deixando Macabea por Glória. E tão grande é a passividade de Macabea que ela aceita tranquilamente esse término, e é justamente quando o narrador fala que ela não pode se permitir se sentir triste, porque tristeza é uma coisa, é um luxo, é coisa de rico e pobre não pode sentir. Então, ele tem essas características e o nome dele remete, né, ao grego, ao ideal de poder e ascensão. E uma curiosidade interessante é que Olímpia era a marca da máquina de escrever de Clarice, quando ela escreveu a obra. É muito curioso como as personagens têm visões diferentes sobre Macabea. Glória, diferentemente de Olímpico, Olímpico só a tratava mal. Glória não sentia culpa pelo que fez e muito menos sentia pena de Macabea quando roubou o namorado. E ela era essa filha do açougueiro e mesmo não sendo bonita, a obra diz que ela não era bonita, mas ela tinha uma certa sensualidade. E foi isso que atraiu o Olímpico, entre outras características presentes na obra. A gente também vai ter de personagem a Madame Carlota, que é uma cartomante, ex-meretriz, e ela vai dar uns conselhos para Macabeia, né, prever o futuro de Macabeia após a indicação de Glória, Glória que disse que a conheceu. E ela vai enganar Macabeia, não só por ser uma falsa cartomante, mas por prever um futuro que não vai acontecer para a personagem. A Madame Carlota vai representar essa figura da mulher pobre, marginalizada, e tem alguns detalhes interessantes quando a gente lê o livro. A gente não fala que ela é uma falsa cartomante à toa, mas porque no livro ela vai falar
que o guia dela a avisou que a Macabea estaria lá. E após isso ela vai falar sobre Jesus, e aí ela vai falar sobre... vai misturar diversos elementos que não coincidem com uma só orientação religiosa. E dá para perceber também pelas predições acerca do futuro de Macabea. Ela vai falar coisas bem genéricas, coisas que toda pessoa escuta. E no retrato do filme isso é mostrado de maneira muito fiel. E aí vai ser justamente aí que Macabea vai acreditar que a vida pode ser outra, que ela vai ter um futuro brilhante, que ela vai se encontrar com um estrangeiro. Pela primeira vez ela vai experimentar uma gota de esperança. Os últimos personagens que eu vou falar são as colegas de quarto de Macabea, só citando mesmo, porque elas não têm muita profundidade na narrativa, só fala que elas dividiam o mesmo quarto, e as três eram Marias. E a gente tem o chefe dela, que era o Senhor Raimundo. Ele não era, assim, uma pessoa que permitia que Macabea continuasse trabalhando por dignidade, e sim por pena. Era uma relação mais de assistencialismo e pena do que realmente empatia por ela. Então ele recua de demiti-la só por essa questão ah, de ela aceitar tão facilmente as coisas, e até mesmo uma demissão, que ele vai voltar atrás. Tem algo que eu gostei muito, fora a leitura da obra, foi o pós-fácil, escrito aqui pelo Paulo Valente. Ele vai trazer diversos links que a gente pode fazer com a obra, que são muito interessantes. Primeiro de tudo, uma reflexão. A vida é cruel e injusta quando a gente não só retratando aí o êxodo do sertão para a capital, para a metrópole, mas também quando a gente fala de uma realidade social, da realidade social brasileira, uma vida que vai ser cruel e não se importa com você nas suas relações de trabalho, relações amorosas, seja lá o que for. A gente também fala sobre Macabea morar na Rua do Acre, e o Acre nos remete ali ao que é azedo, amargo, aquilo que é doloroso, e além de remeter ao norte e ao nordeste do Brasil. Fora tudo que a gente já falou, existem alguns temas importantes que a gente pode evocar a partir da leitura da obra. O primeiro que eu queria trazer eu não sei se vocês perceberam quando vocês já leram, ou quando vocês forem ler vocês vão perceber, mas embora a gente perceba que Rodrigo julga muito Macabea, falando sobre ela ser infeliz, sobre ela ser ignorante, entre outras coisas, a gente não percebe que ele fala em um tom de dó, de pena, de empatia, de querer cuidar dessa personagem, de mostrar sua vulnerabilidade, e também que ela não assume essa postura porque ela quer, mas pelo contexto que ela estava inserida. O próprio Olímpico vai falar uma fala muito dura, sendo bem redundante, quando ele diz que ela só sabe chover. Então, o que ela carrega consigo? Como é que ela pode oferecer uma coisa diferente se as vivências dela, de perder os pais, a tia, de morar sozinha, de não ter tido aquele afeto, aquela atenção, de não ter experimentado viver a vida por não ter essa condição? Então, existem muitas reflexões que nós podemos fazer. E Olímpico, embora ele seja um personagem muito cruel com Macabea, o próprio Rodrigo diz que o perdoa, porque, vamos ver, um sertanejo, né, uma pessoa que vem do sertão, morava na Paraíba, tem suas ambições, e aí o Rodrigo diz, eu perdoo. E ele lança uma frase muito poderosa quando ele diz, o sertanejo é, antes de tudo, um ser paciente. E isso não nos remete só ao Olímpico, mas há muitas pessoas que largam suas vidas em busca de condições melhores. Clarice nos entrega, por meio dessa obra, uma narrativa muito crua, quando ela fala que os fatos são pedras duras, que não há como fugir deles. Então, os fatos são essas palavras ditas pelo mundo. E essa obra ela é carregada de, embora seja fictícia, não deixa de trazer fatos. O que eu posso falar para vocês é que é um livro que incomoda. Quando eu assisti pela primeira vez o filme, eu fiquei assim, nossa, que filme chato, que história sem graça. Eu assisti isso numa aula. E aí você percebe que a vida de Macabea é uma vida chata, sem graça, incolor, de uma pessoa que só sabe chover, literalmente.
Então, é isso, é a verdade crua sobre a vida, são os fatos, e a gente não pode fugir deles, como a própria Clarice disse. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu destaquei aqui as frases que eu mais gostei. Eu posso colocar na descrição do vídeo, mas eu quero instigar vocês a lerem essa obra, porque ela é muito boa. E eu vou fazer uma série de vídeos sobre as minhas leituras de janeiro e posteriormente as de fevereiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.